Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz, segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como das dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para aquele dia vos surpreenda com um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, quem morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Tome vosso assento. Obrigado pela reverência, a leitura da palavra de Deus. Terça-feira nós meditamos aqui sobre a vinda do Senhor Jesus, baseado no capítulo 4, versículo 13 ao 18, e aqui a continuidade. Paulo escrevendo esta carta, a vida de Jesus e a nossa vigilância. Paulo, ele acabara de escrever aos Tessalonicenses que em algum momento Cristo retornaria e os crentes que estivessem morrido se juntaria a Cristo nos ares e seria arrebatado ao céu com ele. Paulo disse e também assegura que os mortos voltariam à vida no retorno de Jesus e juntaria com aqueles que seriam transformados, que estivessem vivos, também juntos adentraria as mansões celestiais. O apóstolo observa que aqueles que morressem em Cristo se encontrariam com Jesus nos ares e seria levado aos céus antes que os crentes ainda vivos fossem apanhados. Então, a garantia que ele tirou daqueles irmãos que estavam em dúvida com aqueles que haviam morrido em Cristo. O que seria deles? E Paulo traz essa palavra de consolo, de conforto, ali para aqueles irmãos e de esperança. E agora, aqui no capítulo 5, ele fala, irmão, acerca dos tempos. Acerca dos tempos e estações. O tempo de Deus, o Todo-Poderoso, tem um tempo certo para todas as coisas. Aqui Paulo, ele exorta os crentes quanto à vigilância diante da iminente vinda de Jesus para os seus santos. Eles alimentavam uma esperança do retorno de Cristo imediato. E no momento da sua ascensão ao céu, quando ele foi assunto ao céu, o Salvador também ele advertiu os seus discípulos quanto lhes respondia acerca da restauração de Israel. Quando olhamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e versículo 7, Jesus responde aquele questionamento, dizendo: não vos pertence saber os tempos ou as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aqui refere-se ao conhecimento do que acontecerá no futuro, especificamente no retorno de Cristo. Os esforços para determinar a data e retorno de Cristo, eles são considerados tolos, porque o Senhor disse que não pertence saber. E Paulo estava ensinando aquilo que Jesus havia ensinado. Como é bom aprender de Jesus. É bom ensinarmos aquilo que nós aprendemos de Jesus. E ele havia aprendido. Deu uma mesma resposta para os questionamentos da igreja de Tessalônica. Houve muitos que se quiseram dizer profetas e determinar a data da vida do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para aquele William Miller, que ele nasceu em 1782 e viveu até 1849, ele previu que Jesus voltaria em 1843. Depois revisaram os seus prognósticos para 22 de outubro de 1844 e falhou nessa previsão, Ficou conhecido como um grande desapontamento. Foi considerado essa previsão da vinda de Jesus e levou à criação de novas denominações, inclusive os adventistas. Foi criado por ele. Depois, mais recente, agora já no século 21, apareceu aquele Harold Campbell, que era um pastor radialista, que ele previu o arrebatamento e o fim do mundo para 21 de maio de 2011. E depois ele marcou para 21 de outubro do mesmo ano. Se fosse hoje, estaria completando 14 anos do arrebatamento, Já tinha passado as 7 anos da tribulação e nós já estávamos vivendo 7 anos já do milênio, Então falhou também nesse aí. E quando ele foi questionado, ele disse, por que deu errado, A resposta dele não foi muito convincente. E no dia 15 de dezembro de 2013, aí ele faleceu aos seus 92 anos. Aí sim, Jesus, se ele tivesse que Jesus veio para ele, Então, esses prognósticos da vinda de Jesus, não deixamos ser levados. E dentro desses muitos outros, todos deixaram ser levados por falta de conhecimento das Escrituras, deixaram ser levados por essas previsões. Uns entraram em desespero, outros se desfizeram dos patrimônios que tinha, de tudo, aguardando. Aqueles que vigiam não precisa ser avisado quando a hora de chegar, pois estão sempre prontos. Na realidade, Deus tem o seu tempo. Tem um tempo nosso, que é o Cronos, e tem o tempo de Deus, que é conhecido, o tempo é o Kairos, que é o tempo do Senhor. E esse tempo, só Ele sabe quando vem buscar a sua igreja. Então, segundo o tempo, nós não sabemos. Temos a promessa que Ele há de vir. Pelos sinais que Ele deixou como despertamento, para estarmos atentos, estamos aguardando Ele a qualquer momento. E diz o dia do Senhor. O versículo 2: e não é um dia aqui de 24 horas, mas um longo período em que serão derramados o juízo divino sobre os ímpios da terra. Aqui, segundo o saudoso pastor Claudionor de Andrade, ele diz que o dia do Senhor é a ocasião em que Deus, com base na sua justiça e santidade, julgará a humanidade por haver desprezado a sua graça plenamente manifestada através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Aqui a definição. Esta é uma expressão profética que abrange um período de tempo após a transladação dos santos para o céu, no qual o justo juízo de Deus
serão derramados sobre a terra e seus habitantes impertinentes. Quando nós olhamos lá para Romanos, capítulo 2, versículo 2 ao 10, nós vamos ver ali Paulo alertando sobre aqueles que estarão despercebidos quando a vinda do Senhor passarão pelo juízo. Esse dia começa quando o juízo e tribulação divino caírem sobre o mundo. No fim desta, quando o arrebatamento da igreja começa no período da grande tribulação, e aqui está incluído o dia do Senhor. Se nós olharmos para Apocalipse capítulo 6, nós vamos ver ali do 15 ao 17, a promessa de Deus do juízo do Senhor sobre a terra. E capítulo 6, e o versículo 15 ao 17, da palavra do Senhor diz assim: e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tributos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas, e nas rochas, e das montanhas. E dizia aos montes, e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo a grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, aqui o dia do Senhor, ele virá. Mas, para nós que servimos ao Senhor, esse dia não é para nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Ele diz que o dia do Senhor, versículo 2, porque vós mesmos sabeis que bem o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele diz, usa aqui essa figura, Jesus utilizou dessa figura para declarar que a sua vinda será como um ladrão que, aproveitando-se da escuridão da noite e da dormência dos que estão em casa, arromba e leva o objeto de valor sem que ninguém perceba. Esse é o papel do ladrão. Esse alerta, ele aparece em outras referências bíblicas. Vamos ver como de que diz Pedro, na segunda epístola, do capítulo 3, versículo 10, Pedro admoesta: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Observe que esse dia do Senhor, ele dá um começo, mas vai chegar o momento da sua intensificação. O dia do Senhor e seus fatos escatológicos, eles são constantemente mencionados pelos profetas do Antigo Testamento. Ele usa como um ladrão de noite. O ladrão não avisa a sua abordagem, e também toma todas as precauções para evitar que alguém saiba. Assim o Senhor ele na sua vida. Ainda Apocalipse capítulo 16, nós estudamos ano passado sobre Apocalipse capítulo, todo Apocalipse, mas aqui no 16 e 15 diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Os sinais precedem a vinda para confirmar a paciente esperança do crente que está atento, mas a própria vinda, ela será de súbito, ela é no momento inesperado. Por isso que ele não avisou, ele não disse o dia na hora que viria, e ele mandou estarmos preparados, vigilantes para a sua vinda. E Paulo traz esse despertamento, a importância de estarmos preparados, porque se o pai de família souber que o ladrão vem, ele vai trancar a casa, e ele não avisa o horário.
a vinda de Jesus será repentina. Falamos aqui terça-feira. E ele vem muito rápido, não dá tempo ninguém colocar a casa em ordem. Por isso que é importante estarmos atentos com a nossa vida. Quando se fala de veste, fala de santidade, fala de pureza, fala de vida no altar do Senhor. A falsa paz e segurança, aqui no versículo 3, todos os homens de bem anseiam pela paz e segurança. Todavia, eles as têm buscado em fontes erradas, em lugares errados. Porque a paz real e duradoura, sem Jesus, ela é impossível. É impossível alguém ter paz sem Jesus, pois ele, segundo Isaías 9:6, ele é o príncipe da paz. Então a paz só ele pode dar. E ele disse: eu dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Porque hoje apregou-se muita paz, países procurando alguém sendo um mediador de paz, mas sem Cristo não tem resultado. A paz verdadeira, ela só em Cristo. E aqui ele é tanto o príncipe da paz, Jesus é o príncipe da paz, e o desejado de todas as nações. Ele é o desejado. Amós, aliás, Ageu, ele fala sobre isso, sobre Jesus. A humanidade, ela tem rejeitado a paz de Deus, oferecida através de Jesus Cristo. Por isso, infelizmente, o ímpio não tem essa paz que nós temos. Procura em vários lugares, mas ele não encontra essa paz. O profeta Isaías, do capítulo 48, o versículo 22, 48 e 22, ele diz assim: mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Quem disse foi Deus. Foi o Senhor que falou que o ímpio não tem paz. Então, na grande tribulação, o anticristo, ele apresentar-se-á como um promotor universal da paz. Ele se mostra como um promotor de paz. Está aqui no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2: e olhei, eis que um cavalo branco que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui ele estava falando que o inimigo, ele vai apregoar uma paz, uma aparente paz de 3 anos e meio, mas depois sua máscara, ela será tirada, a falsa paz, ela será desfeita, pois a seguir o juiz de Deus derramar-se-á sobre a terra. E nós vimos aqui, se você ler Apocalipse do versículo 3 até o 17, é que vai ver aqui o Senhor derramando dos seus selos sobre a humanidade. E aqui contar aquela tropa, né, daqueles cavalos, cada um representando uma situação caótica. Aqui é onde será desfeito todo o projeto do inimigo para atrair o povo de Israel. E o povo de Israel não vai deixar ser persuadido. A princípio, ele vai, porque Israel está até hoje, depois que o imperador te destruiu no ano 70 o templo, estão sem templo até hoje. Eles congregam em sinagogas, e o anticristo vem com a promessa de reconstrução do templo, tão esperado da nação de Israel. Mas quando ele construir esse templo, ele vai querer entronizar uma estátua dele, e quando ele entronizar, o povo de Israel vai perceber que não é o Messias, que não é o Cristo, não é o prometido às nações, e eles vão rejeitar, porque eles foram curados da idolatria. Quando eles foram para o cativeiro da Babilônia, eles não vão aceitar, e aí é onde haverá a grande perseguição
deles, do anticristo, contra Israel. É onde vai vir todas as nações que são inimigas de Israel, vão se aliar ao anticristo para destruir, para dizimar a nação de Israel. É quando os 3 anos e meio da última, do período da grande tribulação, é que eles vão haver a perseguição ferrenha e o povo vão se esconder em todo lugar procurando abrigo. É quando Jesus vem para libertar o povo de Israel, quando ele vai vir com a igreja do Senhor para implantar o governo milenial. Então, meus amados, voltando aqui no capítulo, do versículo 4 ao 8, o versículo 4 diz: já não estáis em treva. Aqui fala da vigilância indispensável. Diz: os ímpios, por não crerem em Cristo, em Jesus, que é a luz do mundo, ele mesmo, Jesus diz lá em João 8 que ele é a luz do mundo, permanece nas trevas espirituais. Este nada sabe acerca do fim dos tempos, quando a humanidade sem Deus enfrentará terrível sofrimento no período denominado Dia do Senhor. Mas os que crêem e andam em santidade não estão em trevas, por isso não será apanhado de surpresa. Aqueles que estão na luz, e ele diz: filhos da luz e filhos do dia. Versículo 5: os filhos de Deus em Jesus Cristo são filhos da luz. O Altíssimo, ele é a luz, é a fonte. Quando nós olhamos lá para o livro dos Salmos, no Salmo de número 27, nós vamos ver o Senhor, ele dizendo que ele é a luz. Diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, e quem recearei? Então o Senhor, ele é a luz. Por isso seus filhos não podem viver em trevas. Como é que eu, sendo filho da luz, eu vou viver em trevas? Na prática do pecado, Deus nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É por isso que nós andamos na luz. Vamos conferir o que diz Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1 e o versículo 13 da carta aos Colossenses diz: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o quê? Para o reino de Deus, do seu amor. Então o Senhor nos tirou, ele fez isso. Não andamos mais de noite, e aqui é no sentido espiritual. Andamos nas luzes e temos comunhão uns com os outros. E se temos comunhão uns com os outros, o apóstolo João, o apóstolo amor, ele diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso nós resplandecermos. A Bíblia diz que nós precisamos resplandecer. De que forma? Como astros. Está aqui em Filipenses 2:15. Diz: para que sejais irrepreensível e sinceros, filho de Deus inculpável, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como os astros no mundo. Nós estamos aqui no mundo, não somos do mundo, mas estamos aqui e nós precisamos fazer a diferença na sociedade que nós vivemos. Aonde nós estivermos, nós somos luz. E não luz escondida, luz como nos astros, onde tiver, nós vamos estar iluminando o lugar que nós tivermos. Nós não podemos ser ofuscados pelas trevas. É por isso que nós precisamos saber quem são as nossas companhias.
Quem são nossas amizades? E para nossas amizades nós precisamos influenciar na vida dele e não ser influenciados. Porque se você for influenciado, você vai virar treva. Mas se você, como luz, você vai influenciar na vida daquele que aproxima de você. Bendito seja Deus. Versículo 6 e o 7: não durmamos, pois o sono aqui é apatia mundana, as coisas espirituais. O sentido é da indolência espiritual, do descuido em relação à vinda do Senhor. Diz: não, Jesus não vai voltar agora não. Eu preciso desfrutar mais um pouquinho, eu sou tão jovem. Eu preciso desfrutar um pouquinho lá do mundo. As coisas eu preciso para aproveitar mais um pouco dos manjares lá do mundo. E aqui ele nos traz esse despertamento para a indolência espiritual. Não descuidamos, estejamos apercebidos. Muitos cristãos estão sofrendo com sono espiritual, a indiferença e o desprezo. Mas nós sabemos que nós estamos bem mais próximos da vinda do Senhor do que antes. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 13, versículo 11, diz: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos de quê? Do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso é verdade. Nós estamos aproximando da vinda de Jesus, ou ela coletiva, ou ela individual. Jesus está voltando todos os dias. E aí, nesse relaxo espiritual, nesse descuido, pode ser o dia da vida do Senhor individual, e não dá tempo. Então a razão de despertamento é para nós estarmos atentos todos os dias à vinda do Senhor. Paulo, escrevendo ainda aos Efésios capítulo 5, versículo 14: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É despertamento para a nossa vida. É por isso que diz: vigiemos para a vinda de Cristo. Literalmente, estejamos atentos. O meu aqui, esse atento, é aguardando a qualquer momento. O Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios capítulo 15 e o versículo 34, ele diz: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha a vós. Ele estava aqui nos despertando para a sobriedade, para nós estarmos sóbrios, atentos à vinda do Senhor. 2 Timóteo 2:26, ele diz: e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Se não tivermos o cuidado, se não tivermos sóbrios, podemos nos embaraçar com as coisas deste mundo. E o Senhor nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos livra de que viemos embaraçar. Por isso diz: sejamos sóbrios, abstenham-se da satisfação carnal, mental e sensual. Pedro, ele diz que nós precisamos estarmos sóbrios, apercebidos. Capítulo 5 de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, não é redor não, em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Porque ao redor está o anjo do Senhor daqueles que temem. Não podemos generalizar que o anjo está ao redor de todos, mas daqueles que o temem. Daqueles que o temem, o anjo do Senhor está ao pronto. E o inimigo está ao derredor procurando uma brecha, procurando encontrar uma falha, para ele se infiltrar. Ser sóbrio é ser temperante, amados. É ter domínio próprio. É ser moderado. Ser equilibrado. Tanto na igreja quanto fora dela. Nós precisamos ter uma vida
equilibrada, porque não sabemos a hora que vem o Senhor. Ele não disse a hora que Ele vai vir, mas trouxe o despertamento para nós estarmos atentos, percebido a vinda do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 diz: mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Se ele estava falando isso para Timóteo, o filho dele na fé, essa palavra é para nós, para os nossos dias, para nós estejamos atentos sobre a vinda do Senhor Jesus, porque Ele não disse no dia, na hora. Paulo ainda escrevendo os Gálatas capítulo 5 e o versículo 16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a sobriedade nos afasta dessas coisas. Se estivermos atentos, não somos persuadidos, não somos convencidos para participar daquilo que não agrada a Deus. E para nós concluirmos, ele diz no versículo 9: livre da ira futura, ou seja, destinado para a salvação. Aqui essa expressão refere-se à grande tribulação. Nesse dia sobrevirão pragas sobre os adoradores da besta, surgirão muitas catástrofes ecológicas, ação de demônio nunca visto, e outros eventos do Apocalipse. Depois você pode ler todo o capítulo 16 de Apocalipse. Mas graças a Deus, a igreja do Senhor Jesus, lavada e remida pelo seu sangue, não passará pela grande tribulação. Aleluia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o versículo 9. Ele nos chamou para a salvação. Se você tivesse atento à leitura prefacial, nós observamos que o Senhor nos predestinou para a salvação, não foi para a condenação. E Ele já nos presenteou, dizendo que nós estamos em posições celestiais, sentados na posição. Não troque este assento que o Senhor tem te colocado por assentos que não vai te proporcionar a vida eterna, que são os prazeres, são aquilo que satisfaz os desejos da carne. Mas Ele nos chamou, não foi para a ira, foi para a salvação. Quer vigiemos, quer durmamos. Versículo 10. Refere-se aos crentes que estiverem vivos no momento da vinda do Senhor Jesus. Quer durmamos, aqui está falando do capítulo 4, do versículo 13 ao 18, daqueles que descansaram em Cristo, daqueles que morreram em Cristo. Está falando sobre esse. Mas ao som da trombeta ressuscitarão e subirão ao encontro do Senhor, precedendo os que tiverem vivos. Então a primazia é dos que morreram em Cristo. Em seguida, aqueles que estiverem vivos serão transformados. Aqui uma prática de uma via de mão dupla, que é a exortação e a edificação, que é uns para com os outros. Versículo 11. É preciso que os crentes se ajudem mutuamente. E esse aqui ajudando, amado, não é falando mal de um para o outro, para alguém, não. Não é contando o fracasso espiritual de alguém, não. É você procurando ajudar ele. Não é tripudiando na vida de alguém que caiu, não. É você ajudar ele a levantar. É você ajudar ele a restaurar novamente. É estender a mão para aquele que está precisando. É trazendo uma palavra de ânimo para quem está fraco na fé. É trazendo uma palavra para levantar aquele que está caído. É aqui ajudar uns aos outros, consolando com a palavra de esperança. Tem momento que haver a exortação, mas uma exortação que traz edificação, que traz consolo, que traz crescimento na vida dele. E aqui ele nos ajudando. Ninguém é suficiente em si mesmo. Somos um corpo em Cristo, sendo Ele o cabeça, e nós somos membros deste corpo, fazemos parte. Através da consolação e da exortação ocorre a edificação espiritual mútua.
e que se tornou um comunitário fraternal. É onde aparece aqui o amor fraternal. Este amor de que você quer ver o bem do seu próximo, de que o que você tem quer ver ele bem. Se ele está despontando no louvor ou na pregação, você não tem inveja, você se alegra porque ele está sendo usado como instrumento na mão do Senhor. Se alguém está fazendo um bom trabalho, se alegra, é porque Deus está usando ele, é o momento de Deus na vida dele, e não tem inveja de quem está despontando. Isso não é o amor fraternal do Senhor. O amor fraternal, ele quer ver o bem do seu próximo. Aleluia. Se Deus está usando, deixa Deus usar. Ore por ele, interceda por ele, para Deus continuar usando como instrumento nas mãos do Senhor. Os eventos do juízo do dia do Senhor sobrevirão de modo inesperado. A humanidade distanciada e esquecida de Deus, estes não poderão escapar do julgamento. Aqui é onde entra mais uma vez o amor às almas, o amor àqueles que estão perecendo, o amor àqueles que estão distanciados, alcançar novamente para que não venha passar por isso, para que não venha enfrentar essa situação de julgamento. Todavia o crente fiel não passará por isso, pois aguarda a vinda de Jesus Cristo. Que a nossa oração, ela seja, como diz aqui em Apocalipse, para nós concluir Apocalipse. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20 de Apocalipse. 22, melhor dizendo. E o versículo 20. Diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Ora vem o Senhor Jesus. Quem aguarda o Senhor, ele é alimentado por essa palavra, sabendo que as lutas, elas são tamanhas, mas nós aguardamos a vida do Senhor Jesus. Que Deus continue falando aos nossos corações.